Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos seguir a exposição da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Hoje nós faremos a exposição dos versos 16 e 17, Gênesis capítulo 2. Mas nós, como temos feito todos os cultos, nós faremos a leitura sequenciada mais uma vez do capítulo 2, todo o capítulo, e essa leitura ela é importante para que sejamos sempre lembrados do contexto do que será pregado, explicado, aplicado aqui da palavra de Deus deste capítulo. Então, acompanhe a leitura da palavra de Deus, ela nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio, Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso
Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Irmãos, a exposição hoje dos versos 16 e 17 nos leva aqui a um ponto especial, não apenas da criação, mas eu entendo que inclusive de toda a Escritura. A interpretação dos versos 16 e 17 são de extrema importância, porque aqui é o ponto de partida para nós compreendermos diversas, se não dizer quase que todas as doutrinas das Escrituras contidas no Antigo e especialmente no Novo Testamento, que a origem da humanidade nos revela um ponto ápice quando chegamos no capítulo 3, quanto à queda do homem e a necessidade da redenção. Por isso os versos 16 e 17 aqui, ele é de extrema importância agora, para nós entendermos todo o percurso da história da redenção. Então, dois pontos gerais aqui, eu considero bem nítidos nesses dois versículos. Primeiro, nós vamos ver, na análise desses dois versos, nós vamos analisar e ver aqui a lei de Deus sendo entregue ao homem. Na verdade, nós podemos dizer que nessa primeira parte, nós temos a lei de Deus sendo entregue não a um homem, mas nós temos a lei de Deus sendo entregue a toda a humanidade. Essa é a primeira, digamos aí, a primeira tese a ser observada aqui. Segundo, e nós finalizaremos o sermão nesse ponto, é com relação à circunstância em que Deus entregou a sua lei ao homem, ou podemos dizer também a toda a humanidade. Aqui nós temos o aspecto universal da lei de Deus. Mas antes, eu acho que é importante nós aqui fazermos uma breve revisão do que já vimos até o momento. Então, antes mesmo de nós entrarmos aqui nos versos 16 e 17, nós já vimos anteriormente que Deus ele havia, veja como é que isso está numa sequência desde lá do início do capítulo 2. Primeiro nós vimos Deus preparando todas as coisas. Primeiro, ele prepara o dia do descanso, versos 1 a 3. Depois, ele prepara... Depois de preparar o lugar de descanso, de deleite, ele prepara agora um ambiente onde é estabelecido a moradia do homem. Ele coloca essa moradia em condições favoráveis para que o homem pudesse, então, desfrutar desse momento também de descanso no sétimo dia, como também aproveitar a sua ocupação e atividades dos outros 6 dias que Deus havia criado e estabelecido na semana. E posteriormente, ou podemos dizer que por último, eu não analisei ainda esse verso, porque eu estou mencionando apenas o fato de envolver aqui os versos 4 a 6, os versos 1 a 3, mas por último, o verso 7, quando Deus, tendo preparado todas as coisas, Deus coloca o homem agora, sendo ele um ser vivente, Deus o havia criado, e ter criado ele como um ser vivente, ele agora é colocado nesse jardim. Ele é colocado nessa moradia que já está pronta, preparada para que ele pudesse desfrutar dela. Então, nós temos aqui no verso 7, isso vai ser mais enfatizado no sermão da noite, verso 7, o homem sendo um ser vivente distinto de todas as outras criaturas. O homem aqui, ele é distinto de todas as criaturas porque ele é um ser moral, ele é um ser consciente. Esse é um aspecto fundamental no verso 7. Por último, veja que Deus, ele estabelece 2 atividades importantes. Por isso que é importante enfatizar isso, porque isso vai seguir nos versos 16 e 17, mas nos versos de 1 até o verso 15 desse capítulo, Deus ele dá ao homem 2 ocupações que são essenciais para que possamos evidenciar o propósito e a razão da nossa existência. Primeiro, Deus estabelece o dia do culto. O dia de nós expressarmos solenemente a presença dele, o descanso da nossa alma de todas as atividades de 6 dias. Então ele estabelece a exigência de um culto a ele. Segundo, e essa eu considero também a segunda atividade mais importante do ser humano, que é ele se ocupar, ele trabalhar. O trabalho, ele é estabelecido antes da queda, ele não foi estabelecido depois da queda. Trabalho não é castigo, trabalho é um princípio estabelecido como uma das ordenanças positivas que Deus deu ao ser humano.
Então, a segunda ocupação que envolve também glorificarmos a Deus na nossa vida diária é o trabalho. A nossa ocupação, o trabalho do homem basicamente, lá no verso 15, era o quê? Cultivar e guardar o jardim. E aqui a gente precisa lembrar que não se limita apenas ao trabalho manual ou ao trabalho de manutenção do espaço físico desse jardim. Até porque nós vimos que Deus não deu ao homem a tarefa de lavrar o solo, porque não havia necessidade disso. Ele trabalhava, mas ele não lavrava, ou seja, a expressão original é ferir a terra, é lutar com a terra. Isso passa a acontecer depois da queda, ou a partir da queda. Mas a ocupação do homem em cultivar e guardar o jardim envolve aqui a ideia do homem estar atento, dele observar, dele estar vigilante em relação a tudo o que acontece ao seu redor, a tudo o que acontece à sua volta. Primeiro, ele está atento ao que acontece dentro da sua própria casa, dentro da sua família, que é a sua esposa e seus filhos. Segundo, com o fato também dele estar atento a todos os lugares por onde ele ocupa, seja suas funções, às vezes cargos, às vezes as suas atividades e habilidades, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vida pública, em algum espaço que você possa ocupar, a questão do comércio. Então, ou seja, tudo aquilo por onde o homem anda, pisa, ele ocupa esse espaço, ele deve estar sempre atento em duas atividades importantes aqui: cultivo e proteção, preservação. Esse era o trabalho dele. É importante a gente lembrar uma aplicação aqui, ela é fundamental no início aqui do sermão, que Deus, preste bem atenção nisso, especialmente os jovens. Deus não criou o homem para ele ter uma vida desregrada. O que é uma vida desregrada? O que é uma vida desordenada e bagunçada? É uma vida vazia, é uma vida sem propósito. Deus criou o homem com propósitos estabelecidos. Então, pessoas que não trabalham, pessoas que não se ocupam com atividades que são produtivas, que são proveitosas, que são santas, são pessoas vazias, são pessoas sem propósitos de vida. Não se esqueça disso. Essas crianças, especialmente os meninos, mas também as meninas, adolescentes e jovens aqui, não se esqueçam disso. Nós precisamos ser úteis. A ideia de propósito de vida é que o propósito de vida envolve o ato de você ser útil. Em primeiro lugar, útil no relacionamento com Deus. Porque todas as coisas que fazemos têm que ser para a glória dele. Em segundo lugar, essa utilidade, esse propósito de vida, envolve também a nossa relação com o próximo. Todas as coisas, nossas ocupações, elas devem contribuir para o bem do próximo. Nós vimos o aspecto no sermão da noite de domingo passado, a relação do homem com tudo que envolvia a criação, e de forma mais especial ou particular, a sua relação, por exemplo, com a sua mulher e com seus filhos, quanto a ele amar o seu próximo ali, é a família. Começa com a família, a prioridade é a família. Mas com relação à questão de ocupação, quem não tem propósito é uma pessoa morta. É um zumbi, podemos assim considerar, né? É um vivo morto. É alguém que tem uma subvida. Então o homem deve aprender desde pequeno o que significa o trabalho. Porque pessoas desocupadas, elas se tornam pessoas vazias. Pessoas assim, elas são irresponsáveis e são pessoas entregues a uma deprimente e destrutiva sobrevida. E pessoas assim não vivem muito tempo. Você sabia disso? Pessoas que não trabalham, acordam muito tarde, às vezes acorda meio-dia, acorda 2 horas da tarde, mal acordou, o café da manhã dele, uma alimentação horrível, e ainda por cima, em vez de tentar correr atrás do tempo que ele já perdeu, ele vai passar o restante da tarde e da noite assistindo televisão, acessando o celular, passando todo o tempo da sua vida, gastando o tempo e perdendo o seu tempo, roubando também o tempo dos outros, roubando o tempo do seu próximo. É uma pessoa sem propósito de vida. Isso aqui é importante para você, meu querido irmão, porque o capítulo 2 é para os homens. É para as mulheres, mas para as mulheres vai ser a partir do verso 18.
Mas você, como eu, nós somos homens, é a atenção que nós devemos ter, porque pessoas desocupadas são como parasitas, seja dentro de casa, igreja ou sociedade. Pessoas desocupadas e que não trabalham, são preguiçosas, não têm propósito de vida, ela é como sanguessugas, sugam a vida, a energia, primeiro dos seus pais, ou às vezes dos seus filhos, dependendo. Às vezes a situação é tão grave que às vezes até um homem que deveria ser chefe de família, cuidar da sua família, cultivar e guardar a família, às vezes ele é um tipo de parasita dentro de casa, quando a esposa tem que ocupar aquilo que ele deveria fazer, seja na liderança da casa, seja no sustento da casa, no cuidado do lar. E pessoas assim, elas sugam a vida e a energia, seja de uma casa, de uma igreja e da sociedade. Eu não preciso falar muita coisa do que está acontecendo no nosso país. Desocupados têm ocupado lugares importantes da nossa sociedade. Você já parou para observar isso? Desocupados têm ocupado lugares, setores fundamentais, essenciais da sociedade. Por que a igreja está em crise? Porque desocupados têm ocupado lugares essenciais da igreja, principalmente a liderança da igreja. Não se esqueçam disso. Então vamos aos versos 16 e 17. Primeiro, a lei não foi entregue, esse é o primeiro princípio. Primeiro, a lei ela não foi entregue após a queda do homem, pelo contrário. A lei ela foi entregue no fim da criação, ou a gente pode dizer no período da criação de todas as coisas. A lei ela foi entregue ao homem, irmãos, antes da formação da mulher, inclusive. Isso é um ponto importante, porque veja que Deus, ao ter criado o homem, e o homem foi criado primeiro, ao ter sido criado primeiro, ele já é considerado representante não apenas da sua casa, mas ele é chamado de o representante de toda a humanidade. Então, primeiro ao ter criado o homem, logo em seguida, já tê-lo colocado no jardim, em que todas as coisas estavam no seu devido lugar. O homem aqui era um inquilino, ele não é dono da casa, ele é o inquilino. Um inquilino, eu diria que foi o único inquilino que não pagou aluguel. Porque Deus foi benevolente com ele e disse, pode desfrutar de tudo que tem aqui, e você não vai pagar nada por isso. A única coisa que você me deve é a sua devoção e a sua gratidão pelo que eu tenho feito por você. Só isso. Então, nessa perspectiva, você tem aqui Deus entregando a lei ao homem antes que a mulher fosse criada. Por exemplo, você tem o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, os versos 13 e 14, quando ele nos lembra que a lei já existia desde os tempos de Adão até Moisés. A lei codificada, que são os 10 mandamentos, por exemplo, só foi dada a partir do período que o povo de Israel estava no deserto. Mas a lei já estava no coração do homem, ele reforça essa verdade, lá em Romanos, capítulo 2, verso 15, em que todos os seres humanos também, desde os tempos de Adão e até os dias de hoje, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem conhecimento de Deus na sua consciência. E essas pessoas, mesmo que afastadas da presença de Deus, elas buscam por esse conhecimento. Por isso que o homem é um ser religioso. Você pode averiguar isso em Romanos 1, versos 19 e 20. A lei de Deus, antes da queda, também ela é chamada, aqui eu consideraria 3 termos. Ela pode ser chamada de a lei geral ou lei natural. E também, por último, depois eu vou tratar disso, como lei universal. Lei universal porque ela é dada a todos os homens, através de um primeiro homem. E lei geral porque ela, a aplicabilidade dela, ou a jurisdição dela, envolve todas as áreas da vida do homem. E lei natural porque isso nos reporta a disposição do coração do homem. Nós somos lembrados que o homem, ele obedecia a Deus, ele obedecia a lei de Deus com espontaneidade, com naturalidade. Por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele sendo perfeito, possuindo retidão, ele então não tinha nenhuma dificuldade para se dispor a esta lei. A lei não era inimiga dele. Esse aqui é um ponto muito interessante. E sempre nós somos lembrados, mesmo após a queda, no período da redenção, sempre nós somos lembrados em determinados percursos
da própria história nas Escrituras, especialmente 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, a partir do verso 8, que a lei, ela não foi estabelecida por Deus para criarmos contenda com Deus. Pelo contrário, a lei foi estabelecida para nos favorecer e nos relacionarmos e termos uma comunhão perfeita com Deus. A lei, ela nos lembra o que nós ouvimos no início aqui da introdução. Pessoas que têm propósito de vida, elas seguem um propósito de vida estabelecido por diretrizes. Por isso que então, versos 16 e 17 nos lembram esse ponto da naturalidade com que o homem, antes da queda, ele amava no seu coração a lei de Deus. Antes mesmo dele amar sua mulher, nós somos lembrados que ele amava a lei de Deus. E antes mesmo de você amar sua família, você deve amar sua família, que é seu próximo, que é o segundo maior mandamento. Mas antes de tudo, e antes mesmo da sua esposa e dos seus filhos, você deve primeiramente amar sobre todas as coisas a Deus. Porque por vezes pode acontecer de sua esposa, ou um dos seus filhos, ou a sua família, aqueles que são da sua casa, às vezes ser persuadidos por Satanás, pelo diabo. Isso pode acontecer com o crente. Mas sermos persuadidos por Satanás e o diabo pela instrumentalidade dos nossos filhos ou da nossa esposa. E nesse momento de teste, nós somos chamados a atenção de que nós devemos, antes de tudo, estar munidos pelo nosso amor à lei. A chantagem, especialmente emocional, psicológica, ela não acontece só fora de casa, ela acontece muitas vezes dentro de casa. Filhos e esposas podem nos seduzir também ao pecado, como aconteceu no capítulo 3, Eva seduzindo Adão e levando também a pecar. Então, acima de tudo, o homem deve amar a lei de Deus. Aqui, irmãos, nós devemos lembrar também a natureza da lei de Deus. A lei de Deus é chamada de lei geral, lei natural, lei universal. Mas também, qual é a natureza da lei de Deus? Nós precisamos lembrar que a lei, ela reflete aquilo que Deus também é. Se Deus é justo, a lei também é justa. Lembra? A lei é a tábua ou o espelho que nos reflete o ser de Deus, o caráter dele, a natureza dele. Então, se Deus, por exemplo, ele é santo, é claro que a lei dele é também santa. Deus, ele é perfeito, então a lei de Deus é perfeita. Se Deus, ele é puro, a lei de Deus também é pura. Deus é eterno, Deus é infinito. O que poderíamos concluir sobre a lei? A lei, ela é perpétua. Ela está em vigor e sempre estará em vigor na relação entre o homem e Deus. Então, ela se aplica a todos os homens depois da queda e por isso ela continuará em vigor também na eternidade. Se há uma coisa que estará em vigor, as pessoas costumam, por causa da influência do dispensacionalismo, dizer que no céu teremos louvor e adoração. Nós não vamos só ficar fazendo isso. Nós vamos passar 24 horas, meus irmãos, cantando, 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 cantando. Mas se há uma coisa que vai perdurar por toda a eternidade, é quando Deus irá restaurar no coração do homem. Estou me adiantando no ponto final do sermão, mas se há uma coisa que ele vai restaurar no coração do homem, é de novo a disposição que Adão tinha com a lei de Deus. O amor e a devoção perfeita e reta da lei de Deus. Isso é algo que vai perdurar para sempre, em todos os momentos, todos os dias da eternidade. Eu não vou considerar nem meses, semanas e anos, porque a eternidade, a perspectiva é outra, mas todos os dias, todo o tempo que estaremos para sempre com o Senhor é a lei de Deus. Isso sim vai perdurar. Aqui nós temos uma única ordem, onde não foram aqui dados os 10 mandamentos, e nem 160 leis civis e cerimoniais como nós temos no Pentateuco. Mas nós temos apenas uma lei dada aqui nos versos 16 e 17. Uma única ordem que coloca Adão e todos os seus descendentes aqui. Esse agora é o ponto do contexto da lei. A circunstância que envolve a lei. Aqui nós temos um jardim, uma moradia, as dependências de um lar que necessita de regras, necessita de lei, de normas a serem seguidas. Só que aqui, esse ambiente perfeito que Deus havia criado para Adão e também futuramente para sua família, o jardim do Éden,
é, ao mesmo tempo, um cenário onde está todo preparado para esta grande e decisiva prova. É um ambiente onde acontecerá um teste. Tudo favorecia as condições, como também a disposição do coração do homem em sempre desfrutar da lei de Deus. Desfrutar de um relacionamento perfeito com Deus. Nós vimos, por exemplo, no sermão passado, que todo lar é como um jardim de Deus. Todo lar é como um jardim de Deus. Esta perspectiva ela não mudou, apesar da queda, apesar do pecado. O nosso lar, irmãos, como o jardim do Éden, é neste ambiente que os nossos filhos, a sua esposa, a minha esposa, eles se tornam aquelas mudinhas de plantas frutíferas que ainda elas estão crescendo aos poucos. E nesse ambiente, o homem deve regar, cuidar, cultivar a lei de Deus em sua casa. Porque esse aqui é um trabalho de um jardineiro fiel. Cuidar e cultivar, guardar. E por que eu estou dizendo ou lembrando você disso mais uma vez? Porque ao mesmo tempo que nos é lembrado de guardar, cultivar as coisas do Senhor, especialmente no coração dos nossos filhos e esposa, é porque esse ambiente é propício todos os instantes, a todo momento, a todos os dias, de testes e mais testes que o Senhor nos dá. Testes são necessários. Homem, aquele deve passar por teste. Toda vez que nós somos confrontados com o pecado e a desobediência em situações de testes. E de todo o teste, ele não começa fora de casa. Todo grande teste, todos os testes, eles primeiro acontecem dentro da nossa própria casa. Os testes decisivos para a nossa vida são postos diante de nós, primeiro dentro desse jardim, primeiro dentro da nossa casa, para evidenciar exatamente quem é quem. Você descobre quem é aquela pessoa realmente que está com você e que vai estar com você até o dia que o Senhor lhe separar com a morte. Quando você come 1 quilo de sal com ela. Lembra desse ditado? Essa é a perspectiva do casamento quando nós somos lembrados de testes. Porque agora no pós-queda, no contexto em que nós nos encontramos no período da redenção, esses testes nos envolvem ainda mais com relação ao perigo, a nossa disposição quanto ao pecado. A disposição do nosso coração em relação a desagradar a Deus. Porque testes são colocados exatamente para ver se você tem sido ou não fiel à palavra de Deus. Isso nos leva, então, agora a um ponto aqui crucial sobre o papel da lei ao homem antes da queda. A lei não era sua inimiga ou carrasca, como é mencionado em Gálatas 3, pelo apóstolo Paulo. A lei, ela sendo santa, perfeita e pura, ela se harmonizava com a mesma natureza que Deus havia comunicado ao homem e à sua mulher. Um lar perfeito, com moradores perfeitos, que desfrutavam de uma vida perfeita. Era perfeito, tudo era perfeito, porque era regido em seus corações pela perfeita lei de Deus. Nós, infelizmente, não podemos mais desfrutar dessa perfeição. O casamento, uma casa quando ela é estabelecida, uma família quando ela é constituída, ela não conta mais apenas com a lei de Deus, como sendo a guardiã no seu coração, de manter todas as coisas perfeitas. Porque todo lar, toda casa, toda família tem imperfeições por causa do pecado. Nós contamos agora apenas com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, que nos é apontada no verso 17, e daqui a pouco nós veremos isso. Mas veja que nós precisamos lembrar que a lei contida e manifesta a consciência dos nossos primeiros pais nos revelam aqui um ponto importante a ser aplicado. Nos revela aqui o aspecto moral da lei. Por isso que Deus não deu para Adão e Eva uma constituição de um país, não deu a eles artigos e diretrizes civis e cerimoniais. Eles não precisavam disso. Deus, inclusive, nem escreveu, não precisava escrever a lei dele em um papel, em um documento,
Porque Adão não tinha a preocupação de se esquecer da lei de Deus, ou de obedecer à lei de Deus, porque Deus apenas revelou a lei no coração dele. Esse aqui é o aspecto que envolve, então, Deus ter dado a lei ao homem, porque ele criou o homem um ser moral. Há uma moralidade fundamental para que ele entendesse, compreendesse e observasse os preceitos da lei de Deus, porque os preceitos da lei de Deus são universais. Esse é o primeiro aspecto da moralidade. Então, a moralidade significa aqui conduta. A conduta humana era regida pela vontade legislativa de Deus. Mas veja aqui um ponto importante. Moralidade não é em si mesmo o que rege a conduta de uma pessoa. Se nós pensarmos a moralidade apenas nessa perspectiva, nós vamos cair num problema muito grave e que, inclusive, hoje tem predominado nos nossos dias, a ponto de questionar a palavra de Deus, inclusive, de colocar em xeque, eu digo essa expressão entre aspas, a palavra de Deus nunca é colocada em xeque, mas eles tentam colocar em xeque no nosso coração o que a palavra de Deus estabelece como absoluto. Isso é a perspectiva do que é moral. Então, tudo que é moral é porque tem a sua fonte na natureza, no ser e no caráter de Deus e na sua lei. A lei de Deus é a fonte de toda a moralidade que existe no coração do homem. Especialmente depois da queda. A lei nos impõe limites. E está em falta nos nossos dias. Distorção da moralidade, exatamente, você percebe pessoas com valores invertidos. Ainda existe resquício de moralidade no coração do ser humano, mas você vê o quanto que o homem ele é capaz de distorcer, inclusive, aquilo que é essencial no seu coração. Por exemplo, ele é capaz de dar a própria vida para salvar uma baleia. Nobre isso. Mas ele não vê nenhuma dificuldade com relação à prática do aborto. É inversão de valores? Então, a distorção da moralidade. Por que distorção da moralidade, irmãos? Porque se nós pensarmos aqui nessa perspectiva em que Deus deu a lei ao homem no período da criação, o homem ele tem agora, após a queda, no seu coração, uma indisposição tão grande com a lei de Deus que ele então distorce a essência, a natureza que deu dessa lei que Deus deu ao homem no seu primeiro dia de existência. Agora, assim como Deus, o homem, ele não compactuava com o pecado ou a desobediência, nós poderíamos até dizer com toda segurança que qualquer transgressão da lei de Deus, não pense no aspecto da moralidade ou da imoralidade, apenas numa perspectiva, talvez aí, a gente pensa na questão da quebra do 7º mandamento, assassinato e tantas outras coisas que consideramos na nossa sociedade ainda coisas graves, coisas escandalosas, que ainda nos revoltam e causam indignação no coração, até mesmo do homem ímpio. Mas nós precisamos lembrar que o que é imoral? O que é algo imoral? Não é apenas o adultério. Mas imoral ele é imoral porque envolve a transgressão de qualquer lei de Deus. Qualquer lei de Deus é uma transgressão da qual isso se torna algo imoral. E olha, eu não estou falando apenas de coisas que são consumadas ou que são praticadas por nós. Mas o mais alto nível, o mais alto grau de imoralidade que pode acontecer no coração de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, seja de quem for, o mais alto nível de imoralidade e agressividade contra a lei de Deus é quando o coração do homem está indisposto com Deus. Há uma contenda no coração dos homens com a pessoa de Deus. Seja qual for a sua fraqueza ou pecado. Eu estou mencionando isso para lembrarmos que a consciência de Adão, que envolvia a vida dele, as atividades, as habilidades que Deus havia dado a ele, estavam todas voltadas para esse caráter da lei de Deus. É essa a perspectiva de moralidade. Eu acho que uma aplicação que ela é muito simples aqui nesse primeiro ponto do nosso sermão
é lembrar, irmãos, que por que filhos, a relação família em Gênesis 2 aqui é muito latente. Por que filhos, quando eles se tornam adultos, eles trazem tamanhos desgostos de quebras de mandamentos e de preceitos, a ponto deles, às vezes, cometerem coisas que são pervertidas, mesmo às vezes sendo filhos de crentes. Por quê? Porque quando eles eram pequenos, a imoralidade já estava sendo plantada como erva daninha no coração, do solo do coração deles, porque nem eu e nem você, meu querido irmão, nós não plantamos a palavra de Deus como deveríamos no coração dos nossos filhos. O que é imoral? Antes mesmo que alguém possa ter cometido algo que seja muito pérfido aos nossos olhos, já se torna algo extremamente escandaloso, pérfido e odioso para o próprio Deus, porque aquilo já está como uma sementinha dentro do coração do homem. Isso é muito mais grave. E porque quando o homem ele já comete os seus pecados, ele consuma aquilo que já está no seu coração, e aquilo já criou raiz, aquilo já criou ramos, folhas, aquilo já está estruturado, aquilo já está numa perspectiva negativa, se me permite essa colocação, numa perspectiva negativa, aquilo já até amadureceu, já criou força e não sai mais do coração do homem. De maneira que ele vai cometer coisas tão pérfidas que, na verdade, o ato de ter consumado esses seus pecados já é a ira de Deus manifestando, porque Deus simplesmente só está dizendo o seguinte: eu já estou lhe entregando e lhe castigando, lhe entregando para os seus próprios atos pecaminosos, como Romanos capítulo 1 deixa muito claro. Antes de se tornarem desafeiçoados na sua própria natureza, como é o caso de muitos que, para agredir a Deus e irritar a Deus, eles são capazes de alterar aquilo que naturalmente deu a eles, sendo homem ou mulher. E eles vão lá e dizem, um homem, eu digo, eu não quero ser homem, eu não sou homem, e na minha mente eu não sou um homem, eu quero ser uma mulher. E ele vai e se submete a uma série de cirurgias, N cirurgias, gasta dinheiros e dinheiros para então chegar ao máximo que ele puder da fisionomia de uma mulher. Por que os homens chegam a esse ponto? Por que as mulheres também chegam a esse ponto? Porque eles se tornam desafeiçoados e sem misericórdia, como diz Romanos capítulo 1, verso 32. Porque quando eles eram pequenos, primeiro eles já nasceram com o coração disposto contra Deus, e isso já era suficiente. Já é suficiente para que Deus, ele entregue o coração à incredulidade dele e diga, vai, se afunde nos seus próprios pecados. Esse é o aspecto da moralidade da lei de Deus. Assim, irmãos, como Deus, o homem ele não compactuava com o pecado ou a desobediência, porque o caráter da lei de Deus também fazia parte do caráter do homem. Infelizmente, o conceito de moralidade ou obediência à lei de Deus, ela tem sido limitada apenas à questão do comportamento ou à conduta do homem em si mesmo. Para alguns filósofos, por exemplo, a moralidade, nos dias de hoje, a moralidade envolve, na verdade, apenas um sistema de comportamento que diz respeito apenas aos padrões ou parâmetros de postura ou estilo de vida daquilo que está certo ou errado, submisso à sua cultura. Se nós pensarmos assim, o grande problema aqui é que o homem ele cometerá sempre o erro de pensar que a moralidade é algo relativo, é algo volúvel, mutável e vulnerável às épocas, ao contexto religioso desse homem e à cultura da qual ele está inserido, especialmente dos seus grupos sociais e étnicos. A moralidade, ela não tem origem no homem ou na cultura dele, mas a moralidade, irmãos, é algo estabelecido pelo próprio Deus de maneira universal. Você está percebendo aqui o que é moral? Moral é aquilo que é universal. Não vale só para o brasileiro, vale para o norte-americano, o canadense, o chinês, o coreano, para todos os povos e culturas. Moralidade não está limitada à cultura de um povo. Isso é relativismo. Relativismo agride aquilo que envolve o caráter da lei de Deus, porque a lei de Deus ela é universal. Por isso que a redenção, mais à frente veremos que a redenção ela é universal.
A promessa do Evangelho, o pacto da graça, é universal. Ela não está restrita a um povo, uma nação apenas. Mas ela envolve todos os eleitos em todas as nações e épocas e a história da humanidade. Isso me adianta numa aplicação muito simples. Nós precisamos tomar muito cuidado com o fato de que nós vamos adaptar métodos ou estabelecer métodos. A gente às vezes quer que a igreja cresça, a gente quer que a igreja tenha mais membros e que esse espaço dobre de pessoas, mas o que a gente faz para isso? Adapta a mensagem do Evangelho, o princípio do Evangelho ao nosso modo, à nossa cultura e ao estilo de vida das pessoas da nossa época, com uma frase diabólica: a igreja precisa ser relevante para o mundo de hoje. Deus não criou a lei para que ela estivesse adaptada ao gosto do homem, às vontades dele. Mas Deus criou a lei de maneira que a lei estabelece ao gosto, à vontade do próprio Deus, ao homem. Pense nisso, em coisas simples da sua vida. Pense nisso quando você acorda e abre os seus olhos e lembra que você está vivo. Pense no fato de que é a vontade de Deus, são os gostos de Deus, é o querer de Deus que está estabelecido sobre a sua vida, na roupa que você escolhe para ir para o seu trabalho ou para ir em qualquer lugar. Pense nisso quando você estiver no mercado e ver o que você vai comprar para fazer a compra, seja da semana, do mês, e que tipo de alimentação você irá servir para a sua família. Pense nisso quando você tiver que pagar suas contas, honrar os seus compromissos e responsabilidades. Pense nisso quando você tiver que conversar com sua esposa, seja qual assunto for. O que você deve tratar com seus filhos, a maneira como seus filhos devem tratar também a sua autoridade, a sua pessoa. Não é você que dita pelos seus gostos e a sua vontade como as coisas devem ser conduzidas. É conforme o gosto e a vontade do próprio Deus. Vamos pensar muito bem nisso ao longo da nossa existência como igreja, em como pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. A igreja não tem que ser relevante para o mundo. A igreja precisa ser relevante para Deus. A salvação, ela vem com o intuito de restaurar, no final de tudo, restaurar o homem a viver no seu coração a lei de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui. E a segunda parte do sermão eu vou seguir no próximo domingo pela manhã, ainda no versos 16 e 17. Essa é a primeira parte ainda. Irmãos, mas para nós concluirmos e fecharmos, eu gostaria de lembrar algo que C.S. Lewis definiu como moralidade. É muito importante o que ele estabeleceu como filósofo. Ele foi um dos mais exímios filósofos dos tempos modernos. C.S. Lewis, irmãos, ele definiu como moral: a moralidade significa assegurar um relacionamento justo e harmonioso entre indivíduos. Olhe bem como é que ele define isso. Moralidade é assegurar um relacionamento justo e harmonioso, um relacionamento perfeito entre indivíduos, mas manter um relacionamento harmonioso com aquele que nos criou. Ele disse isso, filósofo inglês. Ele diz também: não apenas porque a moralidade tem a ver com o fato de você fazer o bem. O princípio da moralidade ou da ética está ligado com a ideia do princípio que Jesus reforça dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali está relacionado o amar a ideia de fazer o bem ao próximo. Olha bem como ele coloca isso. Ele diz que não apenas ser ou seguir uma moralidade não é apenas ajudar ou tornar as pessoas boas para que possamos ter uma boa sociedade. Esse é o alvo. É perseguição, no bom sentido da expressão, né? É a perseguição de muitos de nós que temos lutado contra algumas ideologias, sejam elas de cunho cultural, social, intelectual e também político no nosso país. Nós desejamos uma sociedade boa, nós queremos tornar as pessoas boas. Não é à toa que o lema que temos brigado e batido na tecla é que
boa educação transformam as pessoas e tornam elas pessoas boas, e pessoas boas tornam uma sociedade boa. Mas olha o que C.S. Lewis coloca, ele diz que não se limita apenas ao fato de tornarmos as pessoas boas para uma sociedade ser boa, mas manter um bom relacionamento com aquele que nos criou, porque ele é bom. Tudo que é bom e manifesta aquilo que é bom é porque Deus é bom. Jesus disse isso, inclusive, para o jovem rico. Quando ele diz, quem é bom? Só o Pai é bom. Só Deus é bom. Não há nenhuma bondade no homem, senão aquela que é derivada da bondade de Deus. Nós não podemos nos preocupar com a mudança de diretrizes e parâmetros que estão distorcidos na nossa sociedade, no nosso país, e tornar e lutar para que essa sociedade seja uma sociedade boa, seja uma sociedade moral, apenas porque nós somos bons. Nós não somos bons. Os países em que houve transformação social, econômica, política, é porque eles descobriram que o seu coração é corrompido pelo pecado. E eles voltaram de novo, e eles voltaram às raízes, Deus os fez voltarem às raízes da essência daquilo que é moral, daquilo que envolve o caráter da lei de Deus. Deus é bom. Então nos voltemos para quem é bom e busquemos nele a bondade que precisamos para que sejamos uma sociedade justa. Isso está o caráter da bondade ou da moralidade. A moralidade e bondade são palavras aqui sinônimos no contexto. O homem, irmãos, ele não pode viver de acordo com a sua concepção de certo e errado. Não pode, porque ela é deturpada pela condição natural que ele agora se encontra por causa do pecado. Por isso Deus condicionou Adão em seu estado de perfeição com uma vontade condicionada ao padrão de moralidade, não dele mesmo, mas da vontade de Deus, do caráter de Deus. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar e encerrar o culto da manhã.